Fala aí, galerinha, beleza? Estamos de volta aí, o último vídeo da nossa parte de teorias, né, dessa aula 2. Próximo vídeo é a resolução de questões, como a gente está desenvolvendo nesse curso. Antes da gente começar, deixa só eu explicar a situação para o pessoal, tá? Que eu fiquei um pouco aí, um tempo sem gravar nada. Eu passei por uma sequência muito legal, né? Peguei a gripe, para começar bem. A gripe até durou 2, 3 dias só, foi rapidinho. Aí eu fiquei com aquela tosse seca, legal. Aí, poxa, seria interessante eu gravar um vídeo o tempo todo, então, né? No dia o último dia, assim, antes de eu ficar de boa com a minha tosse, eu viajei para Porto Alegre, que eu tinha aula presencial no curso lá, preparatório para a OAB, no concurso agora de abril. E cheguei lá tranquilo, num domingo, um sol do caramba, 30 graus, 30 e poucos graus, tranquilão. Segunda e terça que eu fiquei lá dando aula de manhã, tarde e noite, simplesmente o tempo mudou completamente, pegando 17, 16, dependendo do momento, até menos à noite. Ou seja, né, quando eu voltei na quarta-feira para Blumenau, já estava ruim de novo, tossindo pra caramba de novo, e fiquei mais alguns dias na M. Então, finalmente hoje eu estou voltando a gravar, tá? Então, desculpa que eu saí da tela, mas faz parte. Então hoje eu estou voltando, vamos continuar aí o nosso trabalho. A gente começou a falar de poderes administrativos, eu falei de 3 e vamos trabalhar mais 3 agora. Esses 3 que a gente vai trabalhar aqui, de longe são os mais explorados, assim, em prova, principalmente papo, né? Que a gente vai falar de poder disciplinado, poder de polícia. Eles são bem cobrados, poder regulamentar ou normativo. A gente vai trabalhar bem esses 3 caras, eles são bem chatinhos, né? Mas tem muita coisa pra gente falar, então, pra gente não perder muito tempo, vamos começar logo a analisar aqui, pra, né, não ficar um vídeo muito extenso, porque tem bastante coisinha pra gente observar. O primeiro poder que a gente tem para falar nessa sequência, o quarto poder que a gente está desenvolvendo no trabalho, é o chamado poder normativo, que você também vai encontrar como poder regulamentar. Deixa eu te explicar isso aqui. A doutrina ela tem dois posicionamentos. A doutrina mais tradicional conhecia meramente como poder normativo e trazia a ideia de que você podia chamar de poder regulamentar, que era a mesma coisa. A doutrina mais recente ela tem dito que o poder regulamentar é uma das formas de externar o chamado poder normativo. Então o correto seria chamar meramente de poder regulamentar. É uma doutrina que está prevalente, é uma doutrina mais forte, majoritária, e que realmente é o posicionamento que a gente pode adotar. Eu vou te explicar bem a diferenciação. Porém, na hora do concurso, você está fazendo uma prova de direito administrativo, não interessa se ele está colocando como poder normativo ou poder regulamentar, a princípio, claro. Né? Se for uma pergunta genérica sobre o que é o poder, as suas características, beleza. Se ele trouxer o posicionamento de distinção entre normativo e regulamentar, aí você também vai estar preparado para isso. Então eu te peço assim, a princípio, leva como se fossem sinônimos. Não tem problema nenhum. A menos que a banca demonstre para você, que aí é aquelas questões do tipo sobre o poder normativo, 2 pontos. Letra A, decorre dele o poder regulamentar, que significa, então, se ele apresentar para você a ideia de que ele está distinguindo o que é um poder ou outro, aí você vai utilizar essa doutrina que eu vou te apresentar. Mas, a princípio, trata como se fosse tudo a mesma coisa. A ideia é a seguinte, poder normativo é um poder dado para a administração pública para editar, né, normas e que essas normas vão ter a capacidade de dar o que a gente chama de fiel execução à lei. O que significa? É claro que a gente está falando de um poder da administração pública. Então eu não posso dizer para você que a administração pública pode produzir uma norma que vai ter efeito de lei. Isso seria contra todas as lógicas que a gente aprende no direito, a tripartição de poderes, né, porque é poder legislativo, produzir lei, o desrespeito ao processo legislativo, que se você pegar a Constituição, na parte do processo legislativo, você percebe que toda forma, toda produção de lei tem todo um procedimento previamente estabelecido, uma formalidade a ser seguido. Então seria muito desrespeito aos princípios mais basilares do direito, principalmente constitucional, que você dissesse, a administração pública pode criar a lei. Então a ideia a administração pública não pode criar a lei. O que ela pode expedir o que a gente vai chamar de decreto, você vai entender bem isso, expedir decretos, editar regulamentos, para pegar uma lei existente e dar fiel execução a ela. Então, na verdade, a ideia aqui não é pegar e criar uma lei, não é que a gente chama de inovação jurídica, não vai ter uma inovação, a gente não vai criar uma nova legislação. A gente está pegando a lei existente e está dando execução a ela, a gente está dando cumprimento a ela, as regras necessárias. Para te dar um exemplo, para ficar mais prático, pensa no seguinte, a lei determina que o município vai ter que tomar conta do transporte público alternativo. Eu sempre gosto de falar de ônibus, não sei porquê.
E, inclusive, vai ter que determinar a tarifa, o valor a ser cobrado pela instituição, já que é uma concessão pública, se não for prestada diretamente pela administração. Então, ela pode prestar direto ou não, mas independente da forma de prestação, a gente vai estudar muito isso lá na aula de serviços públicos, independente da forma de prestação do serviço, a ideia é a seguinte: o Poder Executivo é que vai editar a norma que estabelece o valor da tarifa. Perceba aí no seu município, toda vez que tem mudança da tarifa de ônibus, quem é que assina o documento? O prefeito. Toda vez que tem mudança, o ônibus ficou mais caro, ficou mais barato, nunca, né? É sempre o prefeito que está assinando. Então essa é que é a ideia, vem uma lei e determina que essa regulamentação virá pelo município e o Poder Executivo utiliza-se desse direito, né, ofertado pela lei e edita, estabelece, regulamenta, por isso a palavra, a forma que essa lei será aplicada. Então é isso. Falou poder normativo ou poder regulamentar, vamos falar como se fosse a mesma coisa a princípio, que é a ideia principal. É a ideia não de criar lei, mas de pegar uma lei que existe e dar execução a ela. Então, até coloquei aqui para você algumas características importantes, por exemplo, expedir normas gerais e abstratas. Ou seja, eu não posso expedir uma norma específica, eu não posso determinar que, por exemplo, estabelecer um decreto determinando que o Dalmo vai pagar tanto, que o João tem direito a tanto. Não, eu não posso atingir uma coletividade específica, eu estou colocando um indivíduo, mas pode ser uma coletividade específica, né? Os moradores do bairro tal vão pagar tanto de tarifa, do outro bairro vão pagar tanto. Eu não posso determinar isso. Tem que ser uma coisa geral, tem que atingir todos. E abstrata, eu não vou determinar momento de aplicação, eu vou colocar isso em aberto, em qualquer ocorrência, né? Se tiver ligação com o fato concreto, com a legislação, com a previsão regulamentar, aplica-se. Então a ideia aqui é a expedição de norma geral. Você nunca vai ter o poder normativo expedindo uma norma específica ou de efeitos concretos. Tá? A ideia aqui é o chamado efeito erga omnes. Você que não é do direito, entenda que o efeito erga omnes é a ideia de que atinge a todos. Todos são tratados de forma igual perante aquele efeito, perante aquela produção normativa ou perante aquela lei. Então esse é o efeito erga omnes, não atinge coletividade específica, né, um grupamento de pessoas, não atinge indivíduo, atinge todo mundo. Então, independente de você utilizar ou não o ônibus na sua cidade, você será regulamentado por aquele decreto. Se você embarcar no ônibus, você vai pagar. Se você não embarcar, beleza, não pagou. Mas isso não quer dizer que você está fora do serviço. O serviço está ali, só você quiser. Então a ideia do efeito erga omnes no direito, e essa terminologia é muito utilizada até em concurso público, tá? É a ideia que atinge todo mundo, sem discriminação, sem diferenciação. Beleza? Limitado pela lei. Como a gente está dizendo, né, a ideia não é criar lei, é seguir o que uma lei diz. Então a lei vai determinar os limites regulamentares também. O prefeito, também não vai falar tão na cara de pau, né? O Poder Executivo determinará tal coisa em relação a esse assunto. Também não é chegar e criar. O assunto é transporte público, se vira a prefeitura. Também não é assim. Dá fiel execução ao dispositivo legal, falei para você. E aqui entra a grande jogada. Por que a gente usa o termo poder regulamentar e poder normativo? Na verdade, o que a gente diz é que você está editando um regulamento, porque você está regulamentando uma lei, e esse regulamento se dá através de decretos. É muito comum o pessoal falar decreto só. Porque o decreto do prefeito, porque é verdade, é um regulamento, ele tem efeito de regulamento, mas ele tem o nome prático, ou ele tem a formalidade de um decreto. Tá? Se você vai estudar comigo atos administrativos, vai ser a próxima aula, aula 3. Eu juro para você, que é uma aula importantíssima, aliás. A área de direito administrativo é bem puxado, né? Você vai estudar comigo os atos normativos, deliberações, instruções normativas, tanto faz, mas o regulamento é um tipo de ato normativo. Então é por isso que a doutrina atual tem trabalhado meio que a separar esses assuntos, porque olha só, quando você fala em poder normativo, você fala do poder geral dado à administração pública. Ou seja, o poder de produzir qualquer tipo, atenção para isso, de ato normativo. Então, quando a administração pública produz uma instrução normativa, ela está utilizando-se do poder normativo. Quando produz uma deliberação, está utilizando-se do poder normativo. Quando ela dá fiel execução à lei, que é o nosso assunto, ela está utilizando o poder regulamentar. Não confunda, tá? É que eu estou falando que é específico por acaso, mas não é uma norma específica. Lembre-se disso. Não confunda o uso da minha terminologia com a conceituação. Então, para você entender bem, diz-se que poder normativo é tudo que a administração pode produzir. Uma das formas de exercer o poder normativo é através do poder regulamentar,
que é o poder que permite a administração pública dar fiel execução à lei. Então a ideia é essa. A princípio você leva o entendimento que é tudo igual, mas pense assim, o que nós estamos estudando hoje, verdadeiramente? O poder regulamentar. Eu não estou estudando com você o poder normativo de forma ampla. Eu estou analisando ele de forma específica. Eu estou analisando o poder regulamentar. Lá na aula de atos, vai ter lá a classificação de atos. Aí você vai ver os atos normativos. Ali é o poder normativo, tá? Então, só para você entender. De novo, leva para a prova que é tudo igual, normativo e regulamentar. Se ele perguntar o que é o poder normativo ou o poder regulamentar, é a mesma coisa. Agora, se ele mostrar que há uma diferenciação para ele, é isso. Quando você está fazendo uma questão de direito administrativo em relação a poderes administrativos, tenha certeza, estamos falando de poder regulamentar, que é uma subespécie, uma subclasse, uma consequência do poder normativo. Essa é a ideia. Então, edita-se regulamentos através de decretos. O problema é que existem dois tipos de regulamento, o regulamento executivo e o autônomo. O regulamento executivo é exatamente esse cara que a gente está falando, ele não inova, ele não cria novidade jurídica. Ele pega o que está na lei e apenas regulamenta. Eu estou enchendo o saco com o nome, mas é para você guardar. Já o regulamento autônomo, ele vai inovar, apesar de não criar uma lei. Ele vai modificar uma estrutura, ele vai criar uma novidade jurídica, claro que a lei permite isso. Qual é a regra no Brasil? A regra é que não existe regulamento autônomo. Ou também eu posso chamar de decreto executivo ou decreto autônomo, tá? Dá no mesmo. A regra é que não existe. Porém, eu vou te mostrar aqui na tela, nós tivemos uma alteração no artigo 84 da Constituição Federal, aqui no inciso 6º, olha só. Compete privativamente ao presidente da República, claro que se você falar presidente da República, por favor, entenda todo o chefe do Poder Executivo, todos, pelo princípio da simetria, mas a Constituição aqui especificamente fala para o presidente, tá? Mas pela simetria a gente aplica para o governador e para o prefeito. Dispor mediante decreto, olha só, decreto é a forma que você produz o regulamento, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, é o que a gente fala de reorganização da administração, e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Olha como é que é. Eu vou produzir um regulamento que vai reestruturar a organização da administração federal. Olha que louco. Eu não estou criando, eu não estou aumentando despesa, não estou criando novos órgãos, ou estou extinguindo órgãos. Eu estou reestruturando o posicionamento desses caras. É uma inovação jurídica, convenhamos. Assim como também extinguir cargos públicos ou funções públicas que estiverem vagas. Eu vou lá e acabo aquelas cadeiras. Não há mais vacância, não há mais como fazer concurso para aquilo, ter que criar novas vagas. Então, se você notar, há um viés sim de novidade jurídica aqui. Só que não é inovação legal, é inovação administrativa. Então, o que o STJ fez em 2004? Houve um recurso especial sobre essa situação e o STJ se posicionou, e esse posicionamento é o que delineia o nosso entendimento. O STJ afirmou que no Brasil realmente não existe o regulamento autônomo ou o decreto autônomo, com exceção de duas situações, a linha A e a linha B do inciso 6º do artigo 84. Então, como é que você leva para a prova? A lógica é, nós não temos decreto autônomo, nós não temos regulamento autônomo. Excepcionalmente, a aplicação em duas situações: reorganização da administração pública, desde que não gere aumento de despesas nem extinção ou criação de novos órgãos públicos, e extinção de cargos ou funções, desde que elas estejam vagas. Então, a gente vai entender que o poder regulamentar, ele se exterioriza, em 99% dos casos, 99,9% dos casos, num decreto executivo, mas pode ser externado, exteriorizado por um decreto autônomo, legalmente reconhecido no Brasil através do artigo 84 da Constituição. Fechou? É simples, não é nada muito grandioso. O outro poder que a gente tem para falar é o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? Eu costumo sempre dizer o seguinte: imagina que você tem seus filhos, né? Você tem seu filho ou seus filhos. Se eles fizerem uma besteira, você vai ensinar, não vai? Você vai identificar se eles fizeram realmente, vem cá, foi meu filho que fez isso mesmo? Vem cá, corretivo. Não é corretivo estilo vai dar porrada na criança. Um tapinha de vez em quando resolve, tá? A lei da palmada é meio babaca. Mas também não é você pegar a criança e espancar até a morte, né? Você tem que causar um respeito na parada. Se não fosse por isso, né, eu não respeitava a mamãe. Qual é a ideia? Se você
identifica se o teu filho realmente fez alguma coisa e pune ele. Pune para ensinar. Por isso que o nome é disciplinar. Você está disciplinando, você está criando uma punição, uma penalidade, mas não com a intenção meramente de punir, mas com a intenção de evitar que aquilo se repita. Quando você faz isso, você está utilizando-se do poder disciplinar. Por quê? Porque é o teu filho, faz parte da tua estrutura, da tua realidade, da tua família. A mesma coisa eu posso aplicar aqui. Imagina que você é um chefe de departamento e você tem servidores, obviamente, relacionados a você, ou você é presidente de uma agência pública e você tem seus subordinados. Aí você escuta, fica sabendo que alguém cometeu uma irregularidade. A primeira coisa que você faz, diferente da iniciativa privada, não é demitir o cara. A primeira coisa que você faz é apuração de irregularidade. Aqui, a gente respeita aquela previsão de que para você fazer qualquer coisa, você tem que realizar um processo administrativo, que no caso aqui a gente vai chamar de processo administrativo disciplinar. Então, primeira coisa, tá? Eu sou servidor público. Alguém vai lá e me denuncia, ou meu chefe vê, pô, cara, tá batendo num usuário do serviço, num particular. Dalmo vai ser demitido? Calma. Às vezes teve algum motivo para essa violência estar acontecendo. Na minha cara de quem bate em alguém, não tem nem corpo, nem estrutura física para isso. Mas pode ser que aconteça alguma coisa. Então, antes de qualquer coisa, você apura a infração. Se através do processo administrativo disciplinar, que você vai estudar comigo a fundo, lá na Lei 8.112, lá na parte das leis, tá? Vai ficar bem mais para frente isso. Se você identifica que houve irregularidade, você faz o quê? Aplica as penalidades, de acordo com a lei. A lei também vai determinar quais são as punições aplicáveis em cada caso. Isso é normal, estatutos você estuda isso. Então, esse é o poder disciplinar. É o poder que eu tenho de apurar uma infração e aplicar a penalidade dentro daqueles que fazem parte da minha estrutura. Meu filho, meu sobrinho, que está morando comigo, ou que está junto comigo, ou que tem um vínculo comigo. Por que eu estou falando isso? Porque o poder disciplinar ele pode se mostrar de forma interna, quando você está disciplinando os seus agentes públicos aqui na forma mais ampla, ou externa, presta atenção nisso, nos particulares que detêm um vínculo especial. Eu costumo dizer vínculo miserável com a administração. Por que miserável? Porque o mínimo vínculo já me estabelece essa relação. Então, por exemplo, os agentes delegados, delegatários, que a gente também vai ver com mais foco lá na aula de serviços públicos, eles passam a ter um vínculo. Porque a empresa de ônibus que presta serviço em nome da prefeitura, ela tem um vínculo especial com a administração pública municipal. Então, se tiver irregularidade, a administração pode apurar a infração? Pode. Ela pode, inclusive, aplicar multa se as cláusulas estabelecidas no contrato não forem respeitadas. Inclusive, é uma coisa importante, tá? Os contratos administrativos são considerados, sim, antigamente não era, hoje são considerados, sim, como vínculo especial. Então, o cara que ganhou uma licitação e firma um contrato administrativo, ele tem que respeitar as cláusulas, senão a administração pode aplicar multa, pode realizar uma intervenção. Então, quando a gente dá serviço público, você vai ver a intervenção no caso de concessionárias, por exemplo, aqui, ó. Então, entenda que contrato administrativo também é um tipo de vínculo. Inclusive, a CESP cobrou isso há pouco tempo numa prova de juiz, e esse posicionamento é em todas as bancas, tá? Então, entenda aqui, pode ser interno ou externo, mas o externo nunca é para fora da administração, é sempre da administração. É porque aqui detém-se um vínculo, né, miserável que seja, com a administração pública. Esse é o poder disciplinar. Nada muito difícil, né? Mas eu queria que você entendesse o seguinte, tá, Dalmo? Eu sou particular, estou dirigindo meu carro, passei em alta velocidade pelo radar, pelo Pardal, pelo radar eletrônico, cada um chame como quiser, pelo Fernando Haddad, né, lá em São Paulo. Tu está passando em alta velocidade, tu não vai receber uma multa? Vai. Agora vamos pensar. Quem aplicou a multa foi a administração pública. Perfeito. Quem sofreu a multa foi um particular. Perfeito. Pode isso, Arnaldo? Pode. Existe vínculo entre esses caras? Nenhum. Então eu não posso dizer que houve poder disciplinar sendo aplicado ali. Eu preciso de um outro poder que permita que a administração pública puna ou ataque, não é sempre punição, tá? Eu estou dando punição só como um exemplo. Uma pessoa que está fora do meu vínculo, que não detém vínculo comigo. E esse poder chama-se poder de polícia, que muita gente acha que é o poder que a polícia militar tem, ou a civil, ou a federal, ou a rodoviária, nada a ver, ou a polícia do exército, nada a ver. Também pode aparecer, mas o poder de polícia é aquele poder que a administração pública detém de aplicar, e agora vou usar o termo correto, restrições a um particular. Para quê? Para atender à supremacia do interesse público. Está aqui, ó.
restrição de liberdades individuais em prol do interesse público. Eu coloquei interesse público em maiúsculo para dar respeito. Quando você sofre uma multa por estar em alta velocidade, não é pelo simples fato que você cometeu a irregularidade de não seguir a lei. É pelo fato que quando você está em alta velocidade, além de, obviamente, você desrespeitar a lei, você está colocando em risco vidas. É óbvio isso. Quantos casos você não vê? O cara estava em alta velocidade, perdeu o controle do carro, matou um monte de gente ou machucou um monte de gente e a pessoa morre e vem a mãe falar que a pessoa era tão boazinha. Qual é a jogada? Quando você fala em poder de polícia e você sofre uma multa, eu estou restringindo a sua liberdade, que a princípio você teria a liberdade de dirigir a velocidade que você quisesse, né? Liberdade de locomoção. Eu estou restringindo a sua liberdade, pô, cara, né? Segura a onda. Em prol do interesse público. Quando você é preso, né? Aí a prisão aqui também entra no contraste por conta de polícia judiciária. Deixa eu até te usar o outro exemplo, porque a prisão tem uns detalhes diferentes. Um fiscal do trabalho que vai até a sua empresa, identifica um monte de irregularidade, multa o chefe, ou até fecha o estabelecimento, suspende as atividades enquanto não se resolve as irregularidades ali. Isso tudo é o quê? É poder de polícia. Eu estou restringindo a liberdade individual, a liberdade que eu tenho de ter empresa, de produzir trabalho, de ter funcionário, em prol do interesse público, desde que você respeite a lei, filha da mãe. Um fiscal de sanitária que fecha um estabelecimento comercial, restaurante, uma loja de conveniência, que destrói produtos do supermercado. Não é do teu interesse que alguém proteja você? E essa é a ideia, a administração te protegendo. Só que para isso ela precisa restringir a liberdade do próximo. E ela vai restringir através da aplicação de penalidades. Então, para você visualizar, a administração ela pode atacar, deixa eu colocar aqui, 3 pessoas. Nossa, ficou bonito, né? Ela pode atacar os seus agentes, que é o poder disciplinar interno, ela apura a infração e aplica a penalidade. Ela pode atacar particulares com vínculo especial, miserável, que é o que eu gosto de falar, mas nunca vai cair em prova miserável, porque acha uma palavra feia, e porque também eu sou o único idiota que fala isso. Um vínculo especial, então ele pega esse particular com vínculo especial e pode aplicar punição. Aqui, poder disciplinar interno, e aqui, poder disciplinar o quê? Externo. Agora, nada impede que eu ataque também o particular sem vínculo, que é o poder de polícia. A grande coisa que eu queria que você entendesse está aqui, ó, aplicável contra todos os particulares que não detenham vínculo. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, não, no poder disciplinar, você me disse que há uma apuração de irregularidade antes para depois aplicar a penalidade, certo? No poder de polícia isso não tem? Em alguns casos sim. Mas na grande maioria dos casos, o poder de polícia está atendendo a uma urgência, a uma necessidade que não pode ser adiada. Então não dá para você botar o fiscal, olhar os produtos, verificar tudo. Ah, não, vamos fazer um processo administrativo para identificar se há irregularidade para depois mandar destruir. Não, você destrói primeiro e depois abre a defesa. Porque você não pode esquecer, o princípio do contraditório é ampla defesa. Ele absorve todas as relações com a administração pública, inclusive do particular com o judiciário, lá no Constitucional. Mas aplica-se para todo mundo. Então, assim, eu tenho que garantir contraditório ampla defesa, mas não necessariamente antes de tomar atitude. Isso é o que a gente chama de contraditório diferido. Diferido por quê? Porque ele acontece depois. Primeiro você multa o cara que está em excesso de velocidade para depois ele se defender. Primeiro você destrói o produto para depois o cara ter que se apresentar. Primeiro você fecha o estabelecimento para depois a pessoa se defender. Então, existe, não vai ser todos os casos, tá? Não vai ser, tem que ser caso de urgência, calamidade, desespero, né? Calamidade seria até a palavra meio pesada para isso. Mas é urgência. Então, o cara só vai utilizar-se do poder de polícia que vai criar o contraditório diferido se for realmente algo essencial para a sociedade, tá? Pelo amor de Deus. Mas deu para entender a pegada, não deu? Beleza. O poder de polícia ele pode ser preventivo, pode ser repressivo e fiscalizador. Preventivo quando ele cria regras, lembrando que não são leis, mas ele cria regras que têm que ser seguidas por todos, gerais de novo, abstratas de novo. Por exemplo, o uso do cinto de segurança. Eu estou prevenindo um problema. Determinando o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Pode abrir a partir de tal horário e fechar em tal horário. E tem que fechar, né, a partir de tal horário, para evitar qualquer tipo de desrespeito a direitos. Existe a repressiva, que a repressiva, sim, é aquela que aplica multa, destruição de produtos, suspensão de atividades. E existe a fiscalizadora,
que é o próprio processo de fiscalização, que é a própria análise dos ocorridos. Né? Quando o poder de polícia fiscalizador aparece, ele está exatamente acompanhando o procedimento. Então, o poder de polícia ele pode se apresentar dessas três formas. Ele pode prevenir, eu não preciso esperar acontecer. Ele pode reprimir, aconteceu, vamos resolver. E ele pode fiscalizar. Fiscalizar é criar instrumentos para que eu possa verificar se você está respeitando, se você está desrespeitando a lei e por aí vai. Toma cuidado para você não confundir polícia administrativa com polícia judiciária. A polícia judiciária é necessariamente aquela que você estuda no direito penal, no direito processual penal. É aquela polícia que tem a função de prender. Por isso que eu até usei prisão e depois voltei atrás. Mas o judiciário é esse que vai aplicar pena, que vai analisar crime. A gente costuma dizer que a polícia judiciária ela é aplicada sobre pessoas. Ela vai atingir direitos não, ela vai atingir a pessoa em si, porque ela cometeu um crime e tem que ser punida, que ela cometeu uma infração e tem que ser punida, uma infração legal, uma infração penal. Na polícia administrativa, ela vai recair sobre os bens, a propriedade, né, suspensão de funcionamento, né, ou ela vai recair sobre o direito da pessoa, que é quando você caça uma carteira de motorista. Então, isso aqui costuma cair muito em prova, tá? A polícia administrativa recai sobre bens e direitos, liberdades individuais. Né? Um exemplo da polícia fiscalizadora, um exemplo da polícia repressiva também, é quando você está tendo lá uma manifestação, uma passeata, e a administração pública, ela desfaz a passeata. Por quê? Porque está tendo ali um tumulto. Que aí entra aquela história de conceito jurídico indeterminado, o que seria tumulto. Bom, sem entrar nessa esfera, nós estamos reprimindo algo que está acontecendo, um tumulto numa passeata. Isso é uma polícia administrativa, recai sobre direitos. Você estudou no direito constitucional o direito de reunião. Reunião pacífica, sem armas, né, previamente avisada, não é com autorização prévia. Então, a polícia administrativa recai sobre bens e direitos, liberdades individuais. Já a polícia judiciária é sobre a pessoa. Tranquilo? Importante até eu salientar com você que, acredite se quiser, a definição de poder de polícia está no Código Tributário Nacional. Aí você me pergunta por quê? Porque o poder de polícia é uma atividade que pode gerar aplicação de multa. Então tem que estar previsto na Constituição, claro, que está previsto, e no Código Tributário. Olha o artigo 78. Considera esse poder de polícia atividade da administração pública. Então eu posso dizer que eu não posso delegar para particulares nunca que você vai ter o poder de polícia delegado para alguém, é só a administração que pode. Que? Limitando ou disciplinando o direito, limitando ou disciplinando o direito. Interesse, lembre-se que o Código Tributário é velho, né? Por isso que ele está com acento agudo aqui. Ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, em razão de interesse público. Concernente à segurança, higiene, blá, 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 blá. Tranquilidade pública, respeito à autoridade, por aí vai. Tranquilo? Então, cuidado com o poder de polícia, que ele é um dos mais complexos, porque tem essas análises do que é o poder de polícia judiciária, administrativa, como é que ele pode apresentar-se. Para finalizar, o poder de polícia ele traz 3 atributos. A discricionariedade, que é completamente relativa, esse atributo é completamente relativo, porque a discricionariedade não é plena. Ele, Lopes Meirelles, traz esse entendimento, mas existem exceções, porque é discricionário o poder de polícia, porque o cara pode, o fiscal de vigilância sanitária, por exemplo, ele pode aplicar multa, ou suspensão, ou os dois, ou destruir produto, de acordo com o caso concreto. Lembre-se de princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Aplica-se muito aqui. Agora, o fato de aplicar ou não é discricionário. E tem alguns casos, então, que a lei vai dizer, você tem que fazer exatamente assim. Então é discricionário, desde que a lei, obviamente, preveja isso, mas na maioria dos casos. Agora, isso é relativo, não é absoluto, nem todo. Se cair na prova dizendo que todo o poder de polícia será discricionário, está errado. Auto-executoriedade, que é uma característica muito interessante, é um atributo que diz o seguinte, olha, uma vez aplicado o ato administrativo pelo agente público, eu não preciso de poder judiciário corroborando nada, eu não preciso de ninguém confirmando nada. Se eu aplico uma multa, a multa está aplicada. Então não vai esperar o judiciário dizer, essa multa é lícita. Não. Se você leva uma multa de trânsito, cara, ou você recorre lá depois, mas você já sabe que tem que pagar. Porque ela vai ser aplicada, automaticamente executada contra você. Deixa eu fazer só um destaque aqui em relação à multa mesmo. A multa ela tem 2 momentos. Ela tem o momento da... Nossa, eu estou escrevendo cada vez melhor, né? Aplicação
e tem o momento da execução da multa. Isso aqui é totalmente processual, tá? Porque assim, eu aplico uma multa contra você, é auto-executório, eu não preciso do judiciário. Você não paga essa multa. Multa trabalhista, multa administrativa, que seja, você não paga essa multa. Como é que eu vou fazer para cobrar, para forçar você a pagar a multa? Eu tenho que ir ao judiciário, que aí o judiciário vai abrir um processo de execução. Então, toma cuidado. A execução de multa não paga, a execução de multa não constituída efetivamente, né, ela não tem a característica da auto-executoriedade. Isso já caiu em prova da FCC, já caiu em prova da CESP, da Fundação Getúlio Vargas. Aplicação da multa auto-executória. A execução de multa não paga não é auto-executória porque depende do Poder Judiciário. Então toma cuidado com isso daqui. O Poder Judiciário participa da execução. Mas primeiro eu tenho que aplicar a multa e o cara não paga para depois executar. Beleza? Por último, a coercibilidade, que é o atributo que o poder de polícia gera, que ele vai impor obrigações que você não tem que aceitar, amigo. Se eu te dou uma multa, você não vai ficar, não aceito a multa, obrigado, pode levar para casa. Não, tomou a multa. Se o agente público fala, fecha o estabelecimento e você não vou fechar, você não tem que dar sua concordância, porque é uma coercibilidade, é coercitivo, é imposição de obrigação. Se mandou fechar e você não concorda, fazer o quê? Vai e discuta judicialmente, vai e discuta administrativamente, mas se ele mandou fechar, fecha. Inclusive, a coercibilidade me permite utilizar de meios mais pesados para conseguir executar aquele meu ato. Inclusive, chamar a polícia. Sabe aquele caso? Fecha o estabelecimento. Não, então vou chamar a polícia. Poder de polícia é coercibilidade. Então eu crio uma obrigação, que é uma obrigação que você não tem que ficar, vamos discutir, não vamos, amigo. Aceita. Se não aceitar, eu tenho o direito de utilizar-me de força para que você respeite o meu ato produzido. Beleza? Matamos. Espero que tenha sido tranquilo para você. São assuntos bem legais. Próximo vídeo a gente vai trabalhar as questões que eu tenho trabalhado com você sequencialmente. Então, até o próximo.